virtuosa quem achará, o seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia de Provérbios. Mais um dia que vamos desfrutar da palavra do Senhor juntas com vocês no programa Mães Amorosas. Hoje, domingo, dia 7 de setembro, dia do Senhor, dia de ressurreição. Então, vamos desfrutar do provérbio de hoje que diz assim: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Provérbios, capítulo 22, versículo 24 a 25. Temos como título hoje: troque a ira pela oração. E o texto diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está registrado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. E Paulo roga aos santos em Éfeso que andem de modo digno de seu chamamento, com toda a humildade e mansidão. Efésios 4, 2. O homem é impaciente, apressado em irar-se, ele suscita contendas por onde passa. O seu coração está cheio de amargura, cólera e ira, e na sua boca gritaria. Nosso Deus, porém, é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Joel 2,13. Quando cremos, Cristo entrou em nós, e por meio de seu Espírito que em nós habita, nos tornamos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Se vivermos pelo Espírito, cresceremos em virtude, em domínio próprio e, por fim, em amor, pois Deus é amor. E assim produziremos o fruto do Espírito. Portanto, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, recomenda Tiago em sua epístola, capítulo 1, versículo 19. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, diz Paulo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Assim, em lugar da ira, oremos e busquemos viver pelo Espírito. Amanhã tem mais provérbios. Neste mesmo horário voltaremos, se assim o Senhor permitir. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Amém, queridas irmãs em Cristo. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário, semana 2, de domingo. Nossa leitura bíblica está em Atos 21, 20, Gálatas 1, do 18 ao 19. Ler com oração. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Mateus 5:11. Título de hoje: a dispersação da igreja em Jerusalém e sua degradação. No dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8, 1, 2. Embora a Bíblia, no livro de Atos,
não registre muita coisa acerca da primeira perseguição sofrida pela igreja, o registro histórico relata que essa perseguição, em 35 depois de Cristo, 6 anos após o Pentecostes, foi tão grande que todos de Jerusalém que haviam crido, com exceção dos apóstolos, abandonaram suas casas e se dispersaram pela Judéia e Samaria. Conseguimos ver a intensidade dessa perseguição nas entrelinhas das cartas de Paulo, que foi um grande perseguidor da igreja. Ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Gálatas 1:13. Paulo usava como justificativa para devastar a igreja o fato de ser extremamente zeloso das tradições de seus pais. Certamente, assim como ele, havia muitos outros zelosos da lei. Portanto, além de Saulo, havia muitos que também devastavam a igreja. Ele confirmou isso na ocasião em que se defendeu quando foi preso em Jerusalém e queriam matá-lo. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Atos 22, do 3 ao 5. Por esses versículos, observa-se que Paulo não só perseguia os irmãos na Judéia e Samaria, mas foi ainda mais longe para a Síria. E quando se defendia perante o rei Agripa, ele testemunhou: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Atos 26, do 9 ao 11. Isso constituiu uma grande pressão sobre a igreja em Jerusalém, que afetava diretamente a liderança de Pedro e João. É possível que tenham sido criticados como os radicais por enfrentar as autoridades, gerando consequência para todos. Nesse contexto, surgiu um grupo favorável à circuncisão que começou a pregar o retorno às práticas do judaísmo para, dessa forma, ficarem livres da perseguição. Ao falar sobre isso, Paulo afirmou: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidar-te, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas 6:12. Sem dúvida, enfrentar essa perseguição foi um grande desafio para os cristãos daquela época. Iniciou-se com o episódio que culminou com a morte de Estevão. No ano 37 depois de Cristo, Paulo se converteu, indo, porém, pregar em outras regiões. 3 anos depois, em 40 depois de Cristo, ele foi para Jerusalém para se encontrar com Pedro e não viu nenhum dos apóstolos, apenas Tiago, irmão de Jesus.
5 anos haviam se passado e a interferência dos judaizantes enfraqueceu a liderança de Pedro, talvez porque Tiago fosse mais tolerante em relação à prática da lei. Na verdade, quando Pedro voltou a Jerusalém, foi criticado por estar com os gentios na casa de Cornélio. E os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Atos 11, do 2 ao 3. Isso indica que na igreja havia um partido chamado os da circuncisão. Um pouco mais adiante, no ano 50 depois de Cristo, a situação ficou ainda mais complexa, pois alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidastes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Havia ainda alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Isso já se havia tornado uma prática na igreja em Jerusalém. Pois na ocasião em que Paulo e Barnabé subiram para discutir essa questão, foi Tiago que proferiu de maneira ambígua as últimas palavras daquela reunião, dando as ordenanças que os gentios tinham de cumprir, reintroduzindo assim as velharias da lei no viver da igreja de modo oficial. Alguns anos mais tarde, em 58 depois de Cristo, Tiago disse ao apóstolo Paulo que na igreja em Jerusalém havia dezenas de milhares de judeus crentes e que todos eram zelosos da lei. Atos 21, 20. Indicando uma clara decadência no viver da igreja. O apóstolo Pedro nem é mencionado nessa ocasião. Ninguém sabe definir ao certo seu paradeiro, mas certamente não morava mais em Jerusalém. Por fim, no ano 70 depois de Cristo, Deus permitiu que o Império Romano, por meio de seu comandante, o príncipe Tito, destruísse a cidade de Jerusalém. Dessa forma, a igreja nessa cidade também foi removida. Recontamos de maneira clara a história dos primeiros anos da era da igreja para que todos nós hoje sejamos alertados para 2 períodos distintos, sendo que o primeiro foi totalmente conduzido pela palavra e ensinamento dos apóstolos, com o operar abundante e poderoso do Espírito Santo. Após a grande perseguição ocorrida no ano 35 depois de Cristo, iniciou-se o segundo e lamentável período, em que a prática da fé foi misturada com as tradições e lei, anulando a cruz de Cristo. Na tentativa humana de se fazer uma conciliação entre essas duas coisas, o propósito de Deus foi prejudicado, que todos sejamos despertados para o fato de que devemos agradar e obedecer somente a palavra vinda do Filho, pela boca dos apóstolos, e executada pelo Espírito Santo, com poder naqueles que creem. Que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor Jesus, pegue uma caneta e um papel, anote a sua luz, sua direção, sua demonstração, ore e faça um grito de guerra. O importante é nós ganharmos a vida do Senhor que há nessa palavra. Como foi lido aqui no final, eu ganhei muito aqui nessa parte, que fala, né, que nós precisamos ser despertados, né, pelo fato da gente não deixar de obedecer a palavra, né, e que devemos nos preocupar somente em agradar a Deus, né, e não aos homens. Ó Senhor Jesus. Amém, amadas irmãs. Amanhã nós voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário, se Deus quiser. Jesus é o nosso Senhor. Vamos fazer a imersão no domingo! Vamos lá, Vitor! Unido a Cristo, trago o seu reino à terra. Unido a Cristo, trago o seu reino
irmãs, estamos aqui nesse domingo, dia do Senhor, para dar continuidade à nossa leitura bíblica. Estamos lendo o livro de Cântico dos Cânticos, da autoria de Salomão. E hoje nós vamos ler o capítulo 5, que é muito lindo. Nós temos um hino com esse capítulo. Vou ver se eu consigo colocar aqui para a gente desfrutar. Começa assim, o esposo falando, né? Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Quarto cântico. A esposa fala agora. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. E o esposo diz, deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite. A esposa diz assim, já tirei a minha túnica, como posso vestir outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? Meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Coro. Então perguntam para ela, né? O que é que o teu amado tem que os outros não tenham? Ó mais bela das mulheres, o que é que o seu amado tem que os outros não tenham para que você nos faça jurar? Aí ela diz, o meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais depurado. Os seus cabelos ondulados são pretos como corvo. Os meus olhos são como pombas junto ao ribeiro, branco com leite, banhando-se junto às correntes das águas. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos são cilindros de ouro enfeitados de turquesas. O seu ventre é como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore assentadas sobre bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano. Ele é elegante como cedros. O seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Capítulo 6, versículo 1, perguntam para a esposa, para onde foi o seu amado? Ó mais bela das mulheres, que rumo tomou o seu amado para que a ajudemos a encontrá-lo? A esposa responde, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Como nós comentamos ontem, né, os lírios são os cristãos, né, são os irmãos. E agora ela não perdeu a presença dele mais, ela sabe onde ele está. Ele está pastoreando os lírios. Quando perguntam para ela, né, onde é que ele está? Ela fala, eu sei onde ele está. Ele é meu e eu sou dele, eu sei onde ele está. Não perdeu mais a sua presença. Quinto cântico, esposo, ele diz,
Minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par e nenhuma está faltando. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Coro. Perguntam, para a esposa. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? A esposa responde. Desci ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romãzeiras estavam em flor. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Coro. Volte, volte, Sulamita, volte, volte, para que nós a contemplemos. A esposa diz, por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Capítulo 7, versículo 1. O esposo diz, como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta bebida. O seu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como as piscinas de Hesbom, junto ao portão de Bate-Rabi. O seu nariz é como a torre do Líbano, voltado para Damasco. A sua cabeça é como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Um rei está preso nas suas tranças. Como você é linda, como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte é semelhante à palmeira e os seus seios se parecem com os cachos. Eu disse, vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uvas e o aroma da sua respiração como o das maçãs. Os seus beijos são como o bom vinho. A esposa diz, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Venha, meu amado, vamos para o campo, passemos a noite nas aldeias. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se já começaram a brotar. E se as flores estão se abrindo. Se as romazeiras já estão em flor, ali eu lhes darei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas há todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Capítulo 8, versículo 1. Quem dera que você fosse meu irmão, amamentado aos seios de minha mãe. Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezariam. Eu o levaria para a casa de minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. Sexto cântico. Perguntam para a esposa. Quem é esta que vem subindo do deserto apoiada em seu amado?
Esposa, debaixo da macieira eu o despertei. Ali a sua mãe teve dores de parto, ali esteve com dores aquela que o deu à luz. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte. O ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Os irmãos dizem: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos por esta nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela fosse uma muralha, edificaríamos sobre ela uma torre de prata. Se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. Esposa diz: eu sou uma muralha, e os meus seios como as suas torres. Por isso sou para ele como aquela que encontra paz. Salomão teve uma vinha em Baal-Amon. Ele a entregou a uns lavradores, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 moedas de prata. A esposa diz: a minha vinha, que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá as suas 1000 moedas, e os que guardam o fruto dela, as suas 200. Você que habita nos jardins, os meus companheiros querem ouvir a sua voz. Eu também quero ouvi-la. A esposa diz: venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho de gazela sobre os montes perfumados. Senhor Jesus, é muito lindo demais. Agora a gente tem como entender, né? Isso aqui é maravilhoso, né? Por isso, irmãos, eu quero recomendar os livros da editora Árvore da Vida para você, porque são excelentes, né? E eu tenho aqui, desde 1996, esse livro, Cântico dos Cânticos, foi publicado pela editora Árvore da Vida em julho de 96. Eu tenho todos os livros da editora Árvore da Vida. E eles abrem a Bíblia para a gente. Então é importantíssimo. Você vê que nós temos o alimento diário, né? Que é maravilhoso. Então eu quero ler para vocês um texto que eu achei aqui de Cântico dos Cânticos, Alimento Diário, de Dong Yulan. E eu li, eu fiquei encantada com a explicação. Eu quero ler para você. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 11, registra uma declaração da amada. Eu sou do meu amado, seu desejo traz a mim. Essa frase da amada é uma referência a Gênesis 3,16, onde lemos: teu desejo te levará ao teu marido e ele te dominará. Isso indica que o cristão representado pela Sulamita é totalmente submisso ao seu amado e por essa submissão, esse cristão faz-se totalmente desejável pelo Senhor e aprazível a ele. No Salmo 45 também encontramos figuras que ilustram essa verdade espiritual. Nos versículos 10 e 11 lemos: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de seu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Por deixarmos nosso povo e a casa de nosso pai, que representam todo o nosso amor pelo mundo e pelos relacionamentos naturais, e submetermos-nos ao nosso Senhor, fazemos-nos aos seus olhos tão formosos que ele cobiça nossa formosura. Nosso amado Senhor nos deseja, nos quer tanto. Nós o queremos muito e ele nos quer muito também. Desejamos e queremos que apenas o Senhor ocupe o nosso coração.
nosso amor, todo o nosso ser. Do mesmo modo, o Senhor nos ama individualmente, como se não existisse mais ninguém no universo. Por amarmos assim o Senhor e por Ele amar-nos desse modo, nós o adoramos. O convite de Sulamita em Cântico dos Cânticos, no capítulo 7, versículo 11, indica que ela e seu amado já estão prontos para viverem juntos. Isso representa a maturidade espiritual do cristão que ama ao Senhor, representado aqui pela Sulamita. O relacionamento descrito nesse versículo refere-se ao período do reino milenar antes de entrar na Nova Jerusalém. Aquele será um tempo de especial eternidade, de especial intimidade com o Senhor, do qual somente os cristãos vencedores poderão desfrutar. Participar ou não de tal festa amável e íntima depende exclusivamente de nós. De permitirmos que a vida divina cresça em nosso interior, de aceitar o trabalhar da cruz, de não vivermos por nós mesmos e de viver a todo tempo no Espírito em comunhão viva com o Senhor. Apesar desse relacionamento com o Senhor ocorrer no futuro, precisamos hoje manifestá-lo, gerando frutos. Isso é descrito nos versículos 11 a 13, quando fala das mandrágoras. Podemos encontrar o significado espiritual das mandrágoras por meio do relato de Gênesis 30, 14 e 16. Jacó tinha duas esposas, né? Lia e Raquel. E naquela época, a geração de descendentes era muito valorizada, né? A ponto de ser uma grande vergonha uma mulher não ter filhos. Por isso, Lia quis que Jacó coabitasse com ela em troca das mandrágoras, as quais deu a Raquel. Portanto, as mandrágoras indicam casamento e geração de filhos. Fomos gerados por Deus para gerar outros filhos para Ele. Então, a pregação do Evangelho, né, é nossa responsabilidade, né? Pregar o Evangelho, encher a terra. Nós, como a noiva de Cristo, precisamos pregar o Evangelho, né? Dar frutos para Ele, né? E esses frutos é tipificado pela mandrágora, né? Que lindo, né? É algo que me chamou bastante atenção também, foi quando a Sulamita está já deitada, já descansando, aí o noivo bate na porta e fala assim: meu cabelo está molhado de orvalho, né? E ela fala assim: mas eu vou ter que levantar de novo, eu já deitei, já tirei a túnica, já estou deitada. Mas aí ele coloca a mão na fresta da porta e ela vê a marca dos cravos, né, na mão, e ela fica comovida e ela levanta. Só que ela demora muito para levantar, e quando ela levanta, ele não está mais lá. Então, às vezes, a nossa experiência é assim também. O Senhor fala com a gente e nos comove, né? Mas aí você demora para você reagir, e quando você vai reagir, ele já não está mais lá. Você perdeu a presença dele. E aí ela sai desesperada e pergunta para os guardas: você viu meu amado? Onde é que está o meu amado? Né? Naquele desespero, né? E até que ela acha ele está entre os lírios, né? Ele está apacentando entre os lírios, né? Que os lírios tipificam os irmãos, tudo. E ela tomou uma iniciativa de ir atrás do Senhor, né? Então, que maravilhoso a gente perceber que Sulamita alcançou essa maturidade. No capítulo 7,
Quando no capítulo 7, versículo 11, ela fala assim, eu sou do meu amado é meu, né? Ela já está pronta ali para casar com ele, né? Então, ela não perdeu mais a presença dele. Então, quando ela, no capítulo 7, versículo 11, quando ela fala, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? Aí pergunta onde é que ele está, eu sei onde é que ele está apacentando entre os lírios. Agora ela sabe onde é que ele está, porque ela não perdeu mais a presença dele, né? Então, assim, somos nós agora, né, nesse tempo final aqui, né, pregando o Evangelho sendo pregado em toda a terra, que a gente está aguardando esse Senhor voltar, né, e estamos cooperando com Ele para que isso aconteça o mais rápido possível, né, e eu fiquei assim, maravilhada de ver, né, que essa Sulamita, ela alcançou a maturidade e ela está pronta para entrar para o reino milenar, né? Para as bodas do Cordeiro, né? É assim que a gente almeja também estar, né? Pronta para reinar com o Senhor. Nossa, enche o nosso coração de alegria, né? Que palavra mais linda. Nossa, Senhor, obrigada por Cântico dos Cânticos. Foi muito bom desfrutar com vocês. Tem tanta coisa para a gente ver, se a gente pudesse ter mais tempo, né? Para ter comunhão. Mas amém, né? Amanhã tem mais, eu aguardo vocês. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica, seguindo o roteiro anual. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia! Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 51, Provérbios capítulo 22, versículos 22 e 23, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 13, e vamos ler também o capítulo 11, de 1 a 15, iniciando com os Salmos, que diz assim, 51. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Livra-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 22, versículo 22 e 23.
Não roube o pobre porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que o exploram. Agora, Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos desmarcou e que se estende até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Capítulo 11. Paulo continua a sua defesa. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente dos que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E, embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Versículo 7. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir vocês, e estando entre vocês ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Versículo 10. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amam vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam, com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque esses tais
são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles está conforme as suas obras. Amém? Amanhã continuaremos com mais uma leitura bíblica, seguindo o roteiro em um ano. Jesus, te amo, o amor teu por mim faz-me sempre buscar-te, correr após ti, faz-me sempre buscar-te, correr após ti. Take me